Atos capítulo 3. João e Pedro sobem ao templo para a oração. E quando eles vão entrando, eles veem um coxo desde o ventre. Imagina só, desde o nascimento, desde o ventre da mãe ele era coxo. E ele era levado continuamente para a porta do templo para ficar ali pedindo esmolas. E Pedro e João passam por eles, olha para ele, para o coxo, e diz: olhai para nós. E aquele coxo levanta os olhos, provavelmente estava sentado ao chão, olha para Pedro e João, e então eles dizem: eu não tenho ouro nem prata, porque aquele homem mendigava e provavelmente achava que eles iam lhe dar uma esmola. E eles dizem: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. E dizem então que os artelhos daquele homem se firmaram. As pernas daquele homem se firmaram. Enquanto eles o pegavam pela mão e iam levantando, ele ia se estruturando. E de repente, ele estava totalmente firme diante daqueles apóstolos. E ele começou a saltar, se pôs em pé e andou e foi atrás deles no templo. Como eles iam andando, Pedro e João, e aquele homem era muito conhecido, porque desde a infância o levavam e o colocavam ali para esmolar. Então todo mundo ficou assustado ao vê-lo andando. E vão também e começam a seguir a Pedro. E Pedro, nesse momento, percebendo o que estava acontecendo, a sensação de que as pessoas estavam atribuindo a ele o milagre, a ele o poder, então Pedro começa a ministrar para aquela multidão que está diante dele, de israelitas. E ele diz: homens israelitas, por que vocês se maravilham disso? Por que olhais tanto para nós, achando que foi por nossa virtude que isso aconteceu, ou por nossa santidade que nós fizemos isso a esse homem? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, a quem o nosso Pai glorificou o seu Filho Jesus, e vocês o entregaram perante a face de Pilatos, e vocês o negaram, tendo ele determinado que Jesus fosse solto. Vocês negaram o santo Jesus, o justo, o bendito, e preferiram um homicida. E mataram o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dentre os mortos. E isso nós somos testemunhas. Imagina o impacto dessa palavra sobre os israelitas. Ele estava dizendo que não era por mérito próprio, que não era por capacidade própria, por autossuficiência ou poder ou santidade que eles faziam aqueles milagres e estavam realizando aquele impossível diante dos olhos de todos, mas porque Jesus, a quem eles mataram, entregaram a Pôncio Pilatos, negaram, preferiram o homicida, que era Barrabás. Esse Jesus havia ressuscitado e eles eram testemunhas disso. E diz então, continua o sermão de Pedro: e pela fé no seu nome, e porque o seu nome tem poder, é que vocês estão vendo e acontecer todas essas coisas diante de você. E realmente é a fé no nome de Jesus que torna possível todas as coisas diante do ser humano. E por isso, aquele homem coxo estava com perfeita saúde. Queridos, essa é uma das características importantíssimas dentro do Evangelho, né? Quando nos falta recursos, ou além sempre dos nossos recursos, nós sempre teremos uma palavra de poder, uma palavra de milagre,
o nome de Jesus, que é a maior preciosidade. E podemos orar, e podemos curar, e podemos expulsar demônios, e podemos libertar cativos. Porém, essa sensatez de Pedro e João é o que nunca pode faltar no coração de ninguém que faz a obra de Deus. O que é feito por causa de Jesus, não por mérito próprio, né? Há pessoas que se engrandecem, que julgam que porque houve uma cura pelas suas mãos, ou porque expulsou um demônio, ou porque orou por alguém e aconteceu algo, o mérito é dela, é porque eu sou, é porque eu posso. Não, quem pode é o nome de Jesus Cristo. E o nome de Jesus Cristo ressuscitado realmente tem esse poder. E no coração que há essa simplicidade, essa humildade, essa verdade tão coerente de dar toda a glória ao nome do Senhor, nunca faltará milagre. E diz então que Pedro continua. Primeiro, ele mostra a realidade e então ele fala: eu sei que foi por ignorância que vocês e os principais tiveram essa atitude para com Cristo Jesus. Mas Deus cumpriu o que havia dito pela boca de todos os profetas, que Cristo haveria de padecer. Então ele começa a mostrar que até no sofrimento de Cristo havia uma profecia e era necessário ele passar. Para quê? Para amenizar aquele sentimento, não é só lançar a culpa, né? Não é só lançar a sentença, é trazer a solução. E essa é a marca realmente do apostolado. Por quê? Porque traz aquilo que é a consciência e traz realmente a solução para que não traga um peso, um jugo, porque aqueles homens, vocês viram no capítulo passado, o que nós podemos fazer, né? Então, muitas vezes a religiosidade quer embutir o que o medo, o pânico, mas não realmente levar a verdadeira fé genuína, porque eles mesmos não querem que aquele pecador alcance a salvação, a libertação e o alívio, né? E aí você vai perceber que Pedro disse: era necessário Cristo padecer. Por isso, arrependam-se, pois convertam-se para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Era necessário se arrepender daquilo que fora feito, se arrepender do que fora feito a respeito de Jesus, se arrepender a respeito da própria vida e se converter, mudar o rumo. Não ser mais inimigo da cruz, não ser mais inimigo do cristianismo, não ser mais inimigo da palavra de Jesus, do puro evangelho, mas se converter e entrar por aquele caminho realmente que é Jesus, o caminho da salvação. E assim alcançaria o quê? O perdão dos pecados, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Então toda a culpa, todo o peso seria apagado por causa da fé, por causa da conscientização, por causa daquilo que era a atitude correta em direção ao que Deus queria. E viria assim o refrigério pela presença do Senhor. Por quê? Você percebe que Pedro aqui fala, né? Que viria então o refrigério, porque a Bíblia diz que o ímpio não tem paz, né? O homem maligno não tem paz. Então, enquanto houver o mal dentro do ser humano, o ódio, né? A amargura, a falta de perdão, a ofensa, o fel, né? O veneno dentro do ser humano, ele não terá paz. Não tem paz, não adianta. Por isso que é necessário se converter ao Evangelho de Jesus. Porque quando você se converte ao Evangelho de Jesus, o que vai acontecer? O Evangelho de Jesus é amor, o Evangelho de Jesus é perdão, o Evangelho de Jesus é graça, o Evangelho de Jesus é realmente relacionamento com Deus e automaticamente a pessoa tem paz, vive em paz.
não vive mais atormentada, perturbada, enlouquecida. Então, o maligno não tem paz. Toda pessoa que guarda a maldade no seu coração, ela jamais conseguirá ter paz. Daí, Pedro, você vê que ele diz: assim são apagados os vossos pecados, e chega o dia do refrigério pela presença do Senhor, porque a presença do Senhor é paz, a presença do Senhor é alívio, a presença do Senhor é cura, é perdão, né? Eles estavam ali atemorizados. Ora, nós matamos o Filho de Deus? Era grave, né, irmãos? Ora, né, nós crucificamos o justo, o santo, nós ferimos o enviado de Deus e liberamos o homicida. Mas no Senhor haveria o perdão, seria apagado. Lindo, né? Por isso que a Bíblia fala que o Senhor lança no mar do esquecimento os nossos pecados, porque é apagado, simplesmente apagado. Então não haveria mais diante do Senhor memória, lembrança daqueles que na verdade se oporam ao Senhor Jesus. E diz então que por essa atitude o Senhor enviaria a eles o próprio Jesus novamente, seria na volta de Jesus, né? O Cristo que lhes foi pregado. Convém que por um momento o céu contenha até o tempo da restauração de tudo. Então Cristo estaria então ressuscitado à destra do Pai, assentado, até que tudo seja restaurado. Lembra lá o que foi profetizado no capítulo anterior, conforme o que Davi disse em Salmos? E o Senhor se assentará à direita até que o inimigo seja colocado debaixo dos seus pés. Então, até que tudo seja feito, realizado, o Senhor fica e permanece no céu. E diz então que Deus faria toda essa obra e se concluiria até que Jesus voltasse à terra. Porque o próprio Moisés disse que o Senhor haveria de levantar entre os seus irmãos, quer dizer, entre os judeus, um profeta semelhante a ele, e a esse todos deveriam ouvir em tudo quanto ele dissesse. E aconteceria que toda alma que não escutasse esse profeta, ela seria exterminada do povo. Então, por que Moisés disse que o Messias, aquele que haveria de vir, seria igual a ele, né? Porque Moisés, ele era um profeta e um sacerdote. Ele falava com Deus face a face. E aqui ele estava dizendo isso, que viria este, que na verdade se tratava de Jesus, que era um representante de Deus, que falava face a face com Deus. E toda alma que não ouvir seria exterminada do povo. E nós sabemos, queridos, muitas almas estão mortas, né? Há muitas pessoas vivas fisicamente, andando, estudando, trabalhando, mas dentro de si a alma está morta, né? Não tem vida, não tem alegria, não tem desejo de viver, não tem luz. E aquele que não ouve a Cristo, a sua alma, ela fica ali morta, né? Então é importantíssimo, Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Jesus é o pão da vida. É necessário você alimentar a sua alma com esse pão. É necessário. Se você não alimenta a sua alma, o que acontece? Você pode tentar alimentar sua alma com muitas coisas, né? Lembra lá de Lucas 21? Cuidado, né? Para que não enchais o vosso coração com as glutonarias desse mundo, lembra? Por quê? Você pode alimentar sua alma com um monte de tranqueira, com um monte de ilusão, com um monte de coisa que, na verdade, não vai saciá-la. Mas, se você der o verdadeiro pão para sua alma, a sua alma voltará a viver. Cristo veio para dar vida e vida em abundância. E diz então, Pedro ainda pregando, que todos os profetas, desde Samuel, pregaram e predisseram este dia que Jesus viria, e que aqueles israelitas
E os israelitas são os filhos dos profetas e os filhos da aliança de Deus com os homens. E estes são a geração bendita que levariam realmente a fé a todas as famílias da terra. Deus ressuscitou o seu filho Jesus primeiro e enviou aos israelitas para primeiro abençoá-los, para que eles se apartassem de toda maldade e realmente voltassem o coração para Deus. Então vemos aqui um grande ensino da palavra do Senhor. O Senhor restaurando aqueles que estão prostrados, aqueles que estão em situação de mendicância, né? Espiritual, física, material, emocional, sentimental, né? Aquele coxo estava assim desde o ventre. E há pessoas que viveram isso desde o ventre, né? Não foram amadas, né? Eram pessoas já marcadas realmente para paralisação, né? Para viverem se arrastando. Um coxo se arrasta, né? Pessoas que foram marcadas, parece que desde o ventre, para realmente se arrastarem na vida. Só que, primeiro, o que Pedro disse? João, olhar para nós. Por que olhar para nós? Porque eles eram homens de fé. Eles eram homens, eles podiam se colocar como referência para aquele que estava ali se arrastando, para aquele que estava ali mendicando. Então é importantíssimo você ter uma referência espiritual. É importantíssimo você ter diante dos seus olhos alguém que lhe fale da palavra de fé, que alimente seu coração com a fé. E então, em o nome de Jesus Cristo, aquele homem foi curado. Primeiro, ele precisou olhar para aquelas referências. E talvez você está aí paralisado, prostrado, você está aí se arrastando, mendigando, porque você perdeu toda a referência. Você não tem referência alguma de fé, de vitória. Eles venceram. Pedro venceu todo um histórico. Pedro venceu, né, toda uma história de dor, de negar a Jesus, de precipitação. E ele podia sim ser um exemplo. E que você possa ver na palavra de Deus, encontrar uma referência para você, né? Encontrar na sua igreja, encontrar um ambiente, um familiar seu, alguém da fé, que possa inspirar o teu coração. E estende a mão para você. Pedro estendeu a mão para aquele homem. E quando estendeu a mão, foi colocando ele em pé. E você que me ouve, que está prostrado, que está se arrastando, eu estendo a mão para você. E que você possa receber força para andar mais 1 milha, mais 2 milhas. Assim como Elias, né, estava dentro de uma caverna e o anjo do Senhor aparece para ele, lhe dá o pão, lhe dá a água e diz: levanta, porque a sua jornada é muito longa. E que você possa comer desse pão, que é essa palavra de esperança, beber dessa água, que é a água da vida, e possa assim se levantar, se firmar os artelhos e começar a saltar. Porque diz que aquele homem começou a saltar. Sabe por quê? Você pode voltar a saltar. Sabe por quê? Você pode se alegrar e correr e andar e se movimentar e ir ao templo. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou. Deus ressuscitou a Jesus Cristo. E Ele está vivo, está à direita do Pai e intercede por nós. Levanta e anda em nome de Jesus.